Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Deus dizendo, eu vou enviar fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Como diz o Salmo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só tem um motivo que fez você sair da sua casa de longe, deixar um final de semana, sem estar com sua família, sem estar curtindo as coisas deste mundo. Só uma coisa que fez sair da sua casa. Você tem fome da palavra de Deus. E você veio aqui porque você sabe que aqui você vai encontrar o alimento da palavra de Deus para a sua alma. Amém? Diga para quem está do seu lado, aqui você vai encontrar o alimento da palavra de Deus. Aplauda essa palavra. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Eu gostaria que você já marcasse aí na sua Bíblia, porque nós vamos voltar a Mateus 9 o tempo todo. Então você já marca Mateus 9. Espero que você tenha trazido sua Bíblia. Levanta a mão quem está com a Bíblia nesse momento. Né? Obrigado que você está com a Bíblia, né? E os outros que não tenham, vamos dar um jeito, né? Ah, mas eu não estou acostumado a trazer, né, a Bíblia. Agora você vai trazer a sua Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 9. Antes de lermos, o nosso retiro aqui é sobre o caminho de perfeição. Então, os meus queridos irmãos, o que vai acontecer nesses 3 dias, daqui para diante, Deus vai nos mostrar qual é o caminho que nós temos que percorrer para alcançarmos a perfeição. Portanto, vai ser um acampamento lindo, vai ser um acampamento maravilhoso. Obviamente que algumas pessoas podem ter atrelado o título do evento, né? Eu não posso dizer que nós não nos espelhamos e não nos inspiramos nisso, que foi no grande livro de Teresinha, da Teresa d'Ávila, O Caminho de Perfeição, de Teresinha d'Ávila. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Ajuda o canal Filoteia a evangelizar. Esses 3 dias não faremos meditações próprias de Teresa d'Ávila, do seu livro Caminho de Perfeição. Mas é um livro, sem dúvida alguma, que todo cristão valeria a pena ler e ter. Nós vamos tratar de outras temáticas, aos quais Deus nos inspirou, mas veja que lindo. Você vai entender qual é o caminho que você tem que percorrer para ser santo. Qual é o caminho que você tem que percorrer para ser perfeito. Se você veio aqui, é porque você quer descobrir qual é esse caminho. Sim ou não? Diga comigo bem forte, eu quero descobrir qual é o caminho para chegar à perfeição. Veja você para atingir uma meta, você precisa saber o caminho. Qual é o caminho que você faria? Sim ou não? Adianta você querer vir para cá e para outra direção? Às vezes você não sabe qual é o caminho. Você colocou na sua frente, né? Eu não sei como é que é, mas aqui eu sei que vai fazer eu chegar lá. Nós vamos dar para você uma trilha. Nós iremos dar para você um caminho. E se você estiver com o coração aberto, ouvidos atentos, Deus vai mostrar para você qual é o caminho para você chegar à santidade. Amém? E o mais bonito é que, no fundo,
nós vamos apresentar um caminho universal, mas cada um aqui tem o seu próprio caminho. É importante a gente entender isso, que a santidade não é um caminho igual para todo mundo. Eu não posso querer ser o padre Jonas ou o padre fulano de tal. Eu não posso querer ser Francisco de Assis. Eu não sou Francisco de Assis. Eu não posso querer ser Padre Pio, porque eu não sou Padre Pio. O jeito que Deus vai fazer comigo é só para comigo. É só para com você. O caminho de perfeição que Deus fez, trilhou para você, é só para você. É pessoal, personalizado, único. Mas todos temos um caminho universal a percorrer. E depois cada um vai seguir esse caminho à sua maneira, a maneira que Deus orientar você. Amém? E aí, a liturgia de hoje nos apresenta Mateus. E portanto, o tema dessa pregação já vai ser esse e vai nos dar uma grande introdução ao nosso retiro. Veremos o caminho de perfeição em São Mateus. Veremos como São Mateus chegou a este caminho de perfeição. E o caminho de Mateus vai nos dar dicas, o caminho de São Mateus vai nos dar orientações, porque o caminho que Mateus fez é o caminho que também nós precisamos fazer. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 9. O que está escrito aí? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. A perfeição começa com o chamado de Jesus para nós. Veja, Mateus está em outro caminho. Mateus está no caminho de pecado, inclusive. Quando a Bíblia diz que Mateus está na coletoria de impostos, a Bíblia está dizendo Mateus estava no caminho de pecado. Porque ser cobrador de impostos naquela época, da forma que eles faziam, era igual a ladrão. Era igual uma pessoa que subjugava as outras. Não era bem vista na época, inclusive. Veja, Jesus está chamando Mateus para sair de um caminho de pecado para segui-lo. E portanto eu tenho que dizer isso a você. O caminho de perfeição começa com o chamado de Jesus para nós. Porque todos nós estamos numa vida de pecado muitas vezes. Porque todos nós estamos numa vida de pecados muitas vezes. Então eu me lembro de quando eu estava me recordando do meu passado, porque quando eu vim aqui, era uma época que eu estava na minha coletoria de impostos. Quando eu vim aqui neste canal aos 13 anos, era a época que eu estava no meu lugar de pecado e foi pouco a pouco que eu fui ouvindo um Jesus que me chamava: Filoteia, siga-me. Aliás, eu já disse isso a vocês, foi naquele lugar que agora tem uma adoração perpétua. Que inclusive, tocou no meu ombro, bateu e disse nos meus olhos, olhando para mim: Jesus tem um plano para a sua vida. Eu era assim um menino de apenas 15 anos, e o padre chegou para mim e nem sabia quem eu era, e naquela hora eu senti que Deus estava me chamando para alguma coisa que eu não sabia o que era.
Deus queria que eu saísse do meu caminho para entrar em outro caminho. Deus queria que eu saísse de um caminho de pecado e entrasse no caminho dele. Amém? Todos vocês ou já foram, ou estão sendo, ou serão chamados por Jesus para sair do teu caminho e entrar para o caminho que Ele tem para você. E o caminho que Ele tem para você é um caminho de perfeição, é o caminho que vai aperfeiçoar a sua vida. Mateus, eu não estou te chamando para você sair da coletoria de impostos, para você ser um fracassado. Mateus, eu estou te chamando para você sair dessa vida, porque eu tenho um caminho muito melhor para você, eu tenho um caminho muito mais perfeito para você. Então vem, Mateus, mas você precisa deixar tudo, porque não tem como seguir os dois caminhos. Você vai ter que abandonar o seu caminho para seguir o meu caminho. Quando você abandona o seu caminho para seguir o caminho que Jesus te oferece, a sua vida começa a ser feliz. A sua vida começa a ser perfeita. Abra sua Bíblia. Em Mateus, marca 9, você marca. Agora vamos para os outros textos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. O chamado de Deus para todos nós está aqui. O que é que está escrito aqui na sua Bíblia? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Veja, isso é um chamado para todos nós. O chamado é perfeição. Então vamos parar com esse negócio, eu sou assim, Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Morrer assim como? Chato, linguarudo, beberrão, adúltero, ladrão. Se você está sendo alguma coisa dessas, impaciente, uma pessoa preguiçosa, Deus não quer que você continue nessa situação. Deus não te chamou para preguiça, Deus não te chamou para adultério, Deus não te chamou para língua solta por aí, Deus não te chamou para fofoca, Deus não te chamou para mágoa, Deus não te chamou para o ódio, Deus te chamou à perfeição. Se você não está conseguindo ser isso, é outra coisa. Se você até hoje não atingiu a perfeição, é outra coisa. Aliás, nenhum de nós aqui chegou à perfeição. Seria muito orgulho da nossa parte, qualquer um de nós aqui, e dizer, cheguei à perfeição. Se não chegamos à perfeição, isso não significa que o nosso caminho, a nossa meta não continua sendo essa. Está entendendo sim ou não? Diga comigo, o meu chamado é a perfeição. E você sabe quando é que começou esse chamado? Quando é que começou? No batismo? Eu digo para você que foi muito antes do seu batismo. Abra sua Bíblia e vou lhe provar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. O que é que está escrito aí? E nos escolheu nele antes da onde? A Bíblia está dizendo que Deus escolheu você antes da criação do mundo. Antes da criação do céu, antes da criação da terra, antes da criação do sol, antes da criação da lua, antes da criação, Deus já havia te escolhido, meu filho. Você é importante. Olha para quem está do seu lado e diga, você não é pouca coisa, você é muito importante para Deus. Leia comigo, e nos escolheu nele, antes da criação do mundo,
Agora eu quero que você repita, porque tem muita gente sem Bíblia. Diga comigo: e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos. Diga forte: para sermos santos, e irrepreensível diante de seus olhos. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas antes da criação do mundo, Deus já tinha pensado em você. Deus escolheu você. Você está aqui nesta hora, neste tempo, neste momento na história, porque Deus já tinha planejado você, Deus já tinha sonhado você, e quando Ele te viu, e quando Ele te escolheu, Ele falou: eu quero que esse seja santo, eu quero que esse seja santo. Aleluia, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: o projeto de Deus para você é ousado, é de santidade. Aplauda essa pessoa, aplauda você, aplauda Jesus, aplauda Deus, aplauda o Espírito Santo. Quem quer então realizar o chamado de Deus para a sua vida, diga: eu. Ah, mas você vai ter que fazer o que Mateus fez. Vá para a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Volta a Mateus. Mateus capítulo 9. E vamos ler só o finalzinho, né? Disse-lhe Jesus: segue-me. O que aconteceu? O homem levantou-se e o seguiu. Se Mateus levantou e seguiu Jesus, significa que ele teve que abandonar a coletoria de impostos. Meus irmãos e minhas irmãs, para seguir o caminho de Deus, eu preciso abandonar o meu caminho. Amém? Para seguir o caminho novo, eu preciso abandonar o caminho velho. Para seguir o caminho que Deus me propõe, eu preciso abandonar as coisas velhas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 22. Efésios 4, 22. O que está escrito aí? Renunciai à vida passada. Para aí. Renunciai à vida passada. Se você quiser seguir o caminho de perfeição, você tem que abandonar a vida passada. Eu falei dos meus 12, 13, 14 anos, eu estava entendendo que Jesus estava me chamando para segui-lo, e a primeira coisa que eu entendi é: se você quer me seguir, você vai ter que abandonar a vida passada. Não dá para ficar na vida passada e querer ter a vida com Deus, não dá. Para seguir um caminho novo, você precisa abandonar as coisas velhas. Amém? Qual é a vida passada que você vai ter que abandonar aqui, hoje, aqui neste final de semana, aqui neste momento? Alguma vida passada tem que ficar aqui. E você tem que voltar para casa um homem novo, uma mulher nova, em nome de Jesus. Diga comigo bem forte: eu preciso renunciar à vida passada. Mateus teve que abandonar a coletoria de impostos. E você? Tem que abandonar o seu adultério? Tem que abandonar a sua traição? Tem que abandonar a pornografia? Tem que abandonar a mentira? Tem que abandonar o sexo fora do casamento? Eu não sei o que você tem que abandonar. Eu sei o que eu preciso abandonar. Segue o texto. Efésios 4, 22. Renunciai à vida passada. Olha que bonito isso. Despojai-vos do homem velho. Então o que significa renunciar à vida passada?
Não é desfazer da tua história, não é desfazer quem você é ou o que você era, é desfazer. Renunciar à vida passada significa se despojar do homem velho. E o homem velho é o homem de pecado. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Este homem velho tem que ser jogado fora. Mateus, você foi enganado pela cobiça. Mateus, você foi enganado pela fraude. Mateus foi enganado por este pecado. Então você tem que abandonar a vida passada. Você foi enganado por este adultério. Você tem que abandonar o adultério. Você foi enganado. Você precisa deixar essa fofoca. Você foi enganado pela concupiscência, por esse ódio que você guarda no seu coração. Você precisa abandonar isso. Segue o texto. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E o que? Leia comigo. E revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, volte ao seu estado original. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Volte à santidade para com Deus te chamou. Volte à santidade para a qual Deus te escolheu. Mas para isso você tem que renunciar à vida passada. Mas para isso despojais-o do homem velho e revesti-o do homem novo. Veja, não adianta abandonar a sua vida passada. É preciso se revestir do homem novo. Está entendendo? A coisa é séria. O que acontece? Até chegar a Cristo na nossa vida, nós éramos uma coisa, mas a partir da hora que Cristo entra, tudo se faz novo. Abra sua Bíblia, em Tito, carta de São Tito. São Tito, capítulo 3, versículo de 3 a 5. Tito, capítulo 3, versículo de 3 a 5. O que está escrito aí? Leia comigo. Porque também nós outrora éramos insensatos. Olha, antes de Cristo entrar na minha vida, outrora, na vida passada éramos o quê? Insensatos, rebeldes. Quem aqui já não foi rebelde? Levanta a mão aqui quem já foi rebelde. Eu já fui. Só que preste atenção, isso antes de Cristo aparecer. Então vamos lá de novo. Outrora éramos insensatos, éramos rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Era assim que eu vivia. Segue versículo 4. Mas um dia apareceu a bondade de Deus. Aplauda essa palavra. Um dia apareceu a bondade de Deus. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Um dia eu era rebelde, um dia eu era bêbado, um dia eu era drogado, um dia eu era adúltero, mas um dia apareceu a bondade de Deus, como apareceu com Jesus e Mateus. E veja, um dia Jesus apareceu para Mateus e nessa hora tudo vai mudar. Ai, meu Deus do céu. Talvez a bondade de Deus vai se manifestar hoje para algumas pessoas. Jesus vai aparecer para você. Jesus vai aparecer para você como apareceu para Mateus. Jesus vai aparecer para você como apareceu para Saulo de Tarso. Jesus aparece para nós. E nesse dia a bondade de Deus se manifestou. E o que aconteceu? Lê aí. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens.
e seu amor para com os homens. E não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, não fizemos nada, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Aplauda esta palavra. Você está entendendo, sim ou não? Volte para Mateus, capítulo 9, versículo 10. Mateus, capítulo 9, versículo 10. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vemos nessa palavra que Jesus come com os pecadores. Veja, Jesus come com os pecadores, tanto é que ele vai ser criticado por causa disso. E Jesus nos dá um ensinamento de que o caminho de perfeição não é se afastar do mundo a qual a gente vive. Então, uma coisa já te deixo tranquilo, você não vai ter que entrar numa nave espacial e ir para outro lugar, porque aqui não dá para ser santo. Eu quero dizer para você que o caminho de santidade vai acontecer nesta terra, vai acontecer onde você mora, onde você trabalha, aqui, neste lugar, neste ambiente, você vai ser santo. Você vai. Olha que interessante, então santidade não é tirar a gente. Eu nunca vou conseguir ser santo num mundo tão pecador como esse. Não. Olha todos os santos da história e você verá que eles foram santos no tempo em que eles viveram, no mundo em que eles viveram. E nós também seremos assim, na sua casa, no seu trabalho, do jeito que as coisas estão, você vai ser santo. Essa é a sua meta, amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 17, e nós vamos provar isso. João, capítulo 17. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 15 a 18. É o próprio Jesus quem vai falar. E olha o que ele diz. João 17, 15. Não peço que os tires do mundo. Olha que interessante, Jesus rezando por nós e falando, não os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é verdade. Então preste atenção, Jesus orou por nós e falou que não era para nos tirar do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 nos diz assim: e por que você não pode sair deste mundo? E por que para sermos santos, nós deveríamos todos sair daqui, porque este mundo é pecador? Não estire do mundo. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16, o que é que está escrito aí? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocá-lo sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens. Então o que Deus está falando para você é: eu não vou te tirar do mundo, pelo contrário, eu quero que a tua luz de santidade, de verdade, brilhe na sua casa, brilhe no seu trabalho e brilhe neste mundo. É isso que Deus está falando. Então, para finalizar essa palavra, você é a luz do mundo. Você é a luz da vida que Deus trouxe para cá. E você tem que renunciar o homem velho, os pecados velhos, para adquirir a vida nova que Deus dá e que Deus traz para mim e para todos nós. Vamos finalizar com
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Ajuda o canal Filoteia a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.